faça o wudu corretamente com perfeição. É aquilo que nós, inshallah, tentamos fazer segundo o wudu do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois de fazer o wudu, thumma istaqbil al-qibla. Depois você vira-se para o qibla, fakabbir, e diga Allah. Significa, depois do wudu, você já está preparado e em condições para fazer o salat. Depois de onde dobera Allah subhanahu wa ta'ala, ole on hokolisha kumemu pa dawana kalyawe, ne continuare ki hina molan shogolo kalle na lawlaza iriya kitabu salat na ariwe na magaza so bere wudu. Esmane gralele no himeria no explicaria wudu na himeri wera الرسول صلى الله عليه وسلم ونيه ميرا ورا إذا قمت إلى الصلاة التمبل الدنيا ومي إسلامه ورا وكين بيلا أورو سوالي ويبيلا أورو سوالي فأسبق الوضوء ورير هيك وضوء وشواتك سانين هيك كاي وضوء نيه نمونا إلا نوشفلي كاريا ونمونا يوتاوال فانو إللو kia explicaria wera naro continuo porque hadithi na malla leva bane elelo naro continuare wera ihmara wa rasul sallallahu alaihi wera thumma istaqbila alqibla fakabbiru vano pata yomal otawati vano irano wera o heke o kibula o heke unira unti pela ko sali kia we ha vano kire sheni kia munwe ha puya ela kire para explicaria ele filo ela dino era thumma istaqbila al-qibla fakabbiru tintunehu explicaria porque vano kelang hina maswala no kuma utawatini fa asbik ele namune himera oreriha utawati beke kaishi porque swala mpasira utawatini wabonya utawati kuna swali. Percebemos? E aqui, se nós formos a ver, o profeta Muhammad disse: "Idha qumta ila salat", quando você intencionar fazer salat, quando você sair para fazer salat. E nós estamos a encontrar aqui aqueles nawaitos todos que nós tínhamos aprendido há muito tempo. Nawaitu, usalli, zuhri, zuhri farada, مستقبل القبلة والقبلة في مكة مع الإمام والإمام هو واجب سيدي الركعات. Estamos a ver aqui, né? Não tem nada disso. A intenção está dentro dos nossos corações, porque nós já temos a intenção de ir fazer salat. Então não há necessidade de você dizer que eu intenciono a fazer salat zuhri, e salat zuhri tem 4 rak'ats, e esse zuhri eu estou virado para o Makkah, para o Qibla, e vou fazer junto com o imam, não vou fazer sozinho, o imam chama-se fulano, não sei o que, não há necessidade disso. Percebemos, né? Bani himeria wera erere hadithi la wani hadithi lela wanzeni enani himera enani toyi hera etu e kalleote pesha unu wayote pesha orera para hiano hela muruni ihmale ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wera idha qumta ila salat we edempo empela okati ompela weano oswali va himira wera ela ekati ile sitwene olokati ontuna weano wera ohana enia varoho ni wera mi impela oswali ni enie lela tinkana ka varoho ni kihimi akaziaka wera miano por exemplo na wale ombekela mazi onimpela owera wera pa miano kina pele uria mazi ala kimpela kale ko wera endao hina bodu himera Allah okati ompele huya wera na pelo swali Allah subhanahu wa ta'ala ojuela khalai kivo hina masharia ihimia wera na waitu mikina alakela nulu mona waitu wera mi intention fashonda wera kina alakela ni wotu na washi peno tunawa wera mikina alakela oroswalita tinga wera kanimfanya bana waitu ba arasul kahimani wera na waitu salli salati arban seke kibulati kai mamu seke kihimaka chieva wera hani wahaka mapuron tokwala mas so enia bahir na warohoni pera kamiano in roswali eswala shishi
kuni muishuti hawe Allah subhanahu wa ta'ala. Percebemos? ثم استقبل القبلة. Depois você se vira para o Qibla. Mas antes de virar para o Qibla, existem alguns aspectos que nós temos que aprender como devem ser. Primeiro tem a ver com o local onde eu vou fazer o salat, tem que estar limpo, tem que estar livre de qualquer tipo de najs. Percebemos? O lugar onde eu vou fazer o salat, não é? Aí onde eu vou querer virar para o Qibla, tem que estar limpo. 2. Eu já fiz wudu sim, mas a roupa que eu usei também deve ser limpa. Deve ser limpa, não pode ter nenhum tipo de najs. Estamos a perceber? E depois eu devo usar a roupa, não posso fazer o salat enquanto estou nu. Enquanto estou nu. E explicamos que a nudez do homem começa aqui do surra, do umbigo, não é? Até depois do joelho. Até depois do joelho. Essa é a nudez do homem, não é? Mas ele só pode fazer salat desta forma caso não tenha roupa para pôr. Não é agora que tem muitos aí, no quem paga, você pode ir apanhar uma camisola, agora já há muito aí, né? Mas existia um tempo em que as pessoas não tinham roupa. Não tinham roupa, tinham apenas roupa para usar, tapar aqui até aqui. Mas agora já que a roupa existe, você não pode fazer salat enquanto a parte dos seus manquibelos, dos seus ombros estão descobertos. Tem que estar tapado até depois do joelho. Até depois do joelho. Nihimeria wira. Nilawula ka sobre oweha kibula. Oweha kibula nova ba asuntu swadiva tilawule ka wira. Woban ka wutu ba ne oweha kibula wajir ke nazi apa pakumta ba wira tum mastaki bari shi pele bo ngela mun tikiti ondan corona nempela o swadi. Banda ke bahia e condição ni puro nenna ninkele hu hia noemela o swali erihu wira poronni ni himeri wira ni tele ke ni poronna na valia ke ni poronna wira si ke ni poronna kibo e na chisi wankela ko wira ke embele ke wawan ko hege e kipolela wira ka wira e na chisi ba e na chisi ya ntu o walgere tu pelale ya kundi hali wala ni poronna wa kanimo ni kabure e titabe tambe na wala na sababu ala wa makabure okay e na chisi vanno wa hali poronne wisa abaliari probro ekozi waralia yewera sifeto ekuela kirna enachisi e waralia kela vano yele kuela enni pia mapuro atunihiayo wera mapuro ntokwala nkunele ke kinni mali ha ukunela twahimerie huwera pwiti yanlo bwana yanzirale mwinchomponi mpaka makutani eyo ewede akalawera okati kalaike arvo ekuo ati ana asoni namuna ntokwela yiku yawara ekumbela ukumamu mpaka nubure karna ekuo yari validu mas elelo elava ekuo katsintowa preciso otene wiwari hata wikunela za weano otene vano kuemelaka kia swadi mas ona perdena ni poron na wera na ni poron na tinorera que mexeke esfala aquello ou haka kibula. Percebemos? A nudez da mulher no salat, a nudez da mulher no salat é toda ela menos a cara e as mãos. A cara e as mãos podem estar descobertos. Aliás, é assim que ela deve fazer salat. É assim que ela deve fazer salat. Estamos a perceber? Só que nesta parte aqui, as nossas irmãs, as nossas mães, as nossas esposas, eu tenho assistido muito, têm falhado muito nesta parte. Você há de encontrar uma mulher, não é? Está aí a fazer salat, pôs um pano muito chache, conhecem chache, né? Muito transparente. Quer dizer, ela usou, mas os braços todos estão visíveis. Estamos a perceber? Sim.
esse solat, se ela fazer solat desta maneira, solat não é válido. Ou ela usou, mas a caplana dela, esta parte toda aqui, está descoberta. Não costumamos ver assim. Aqui está bem, usou bem hijab e tudo, mas a perna toda aqui está descoberta. A caplana chegou até aqui. Parece que vai saltar Rio Maiaia. Esse solat dela também não é válido, não é certo. Estamos a perceber, né? Ela deve tapar todos os pés, deve tapar os pés todos. Significa que deve usar um vestido ou uma caplana que tapa todos os pés. O que deve estar descoberto apenas são as mãos e a cara. Estamos a perceber? Algumas usam hijab, mas querem mostrar que tem cabelo bonito. Quem tem cabelo bonito, então deixam estas partes aqui, deixa cabelo fora, não é? Este solat dela também não é válido. O solat dela não é válido. Nihimeria wira. Ebiti yallo yantiana. No hema kasi yallo bana ka himeria ebiti yantiana tinansera. Ntiana mapuru so alebelelia wira aponyi hereke winto no otando no winto ni matata. Eria ripelaka o swali vo intonyi heria wira nakalewera nawara vestido emu lea nihu ekuneleke mpaka ekuo hiyo mawara aliasi enyawo hiyo mashallah mawara emeya mashallah atibisa ore vano pia hima shehe wera enamuna nyaka wera munkoni ashiroko rehu enamuna yo hitsuela wara ele atimi hijab ya ikhwani ya ikhwatul islam hini rumie on rumie nywana wipunela cha owara hijab inkale ekuo enira owara vale ehichwana kitu eribon hina mmwe ehonyaka vano upanda ka wera ashiro koreho injen anna mama aniwa anwara zaka masungi tale acha anira wawara vale kiona wera ba ne nipele nawe nikudu nawe we onawa wera kamiano kinu wara ve hijabe enta na munan to kweyo ni himeria wa na wara etipu ile ni rwaka wa swala ni hani swala kimbaleri kila hima shehe wera na mapa ya mungu na makasiana awarade nsungina awarale leana ya mashini mkana wera na monya natahu ne uno wara kuwa mashikio nato natahu la enta lelo repiti eswale kimbaleri eswale entam pele sheni wepunela zekempaka nyaoni mo so poti wonia matata ni winto ndrihina maswala eyo kindubiyo foramo então mahiti rezamo yukali swalale. Percebemos? Inshallah. Thumma istaqbil al-qibla. Como é que você há de saber que eu aqui estou virado para o Qibla? Agora, quer dizer, se for numa zona urbana onde tem mesquitas, é fácil você entrar na mesquita e a mesquita já está virada para o Qibla, não é isso? Sim. Vamos supor que você está no deserto, está na sua machamba, num campo aberto, você não tem como saber onde tem o Qibla porque não tem mesquita perto. Como é que você vai fazer para conhecer o Qibla? É uma pergunta que eu estou a dar. Eu já ensinei isso aqui. Como é que você vai conhecer o Qibla? Ninkohia wira we ompela vano oswali ompelo we ha ni bro ni wohiaka wakala sitati mumu ninni tuwela pre kwalekere nsikitiba wote ki wo hia kibula bano oriwo onri potana ompelo swali ni we kejon sikiti oro ndrimbata ni wenyu nale masiopie ore oswali mwinswali kwendo hakatsai kibule heyo porque maho weri osomi hiamu ba oira kulia Esa ngam inshallah ela sabe eu mamá também ok queremos ouvir pode falar sentado. Alaikum assalam. Eu estou no alento, estou numa machamba. Sim. Primeiro vou avaliar onde que o lado direito onde sai o sol.
dali mesmo eu posso me guiar, porque aqui minha quibla é deste lado. Aí eu posso começar com o meu salat. Ok. Perceberam? Sim. Ela está a dizer que uma das coisas que vai nos guiar acerca do Qibla é o sol. Nós sabemos onde o sol nasce. Onde o sol nasce. Estamos a perceber, né? Sim. Depois da gente saber onde o sol nasce, nós temos que colocar, o sol tem que nos bater aqui. Significa que o sol nasce desse lado, não é? Ele tem que me bater aqui, neste ombro direito. Neste ombro direito. Basta me bater aqui, o sol, eu estou virado para o Qibla. Sabiam isso, né? Sim. Ok, no explicaria no kushiria wera enamuna yo pelata ekibula kerowani onri botana gintu era o gintu ba maneno weha ekibula na himeria wera yote piso okwea oweha unkumanjwa wera anjwa ni nkumajo bano nehana ni wahaka mono kanili olola enda njua ni mumanani no manageni walikata ni baba esi treni ni likanegi kahiwe ndo kurwa wewe wewe ni manageni pata no image esi treni esi sawo ni likanegi wera ni kata nakanda wali kubale wale endawa aba nado wera ekibula tila karwesh uwo kumala njua ne mas partiri walato wale pandi ya mono kanelia ko nado wera ilato elewe la pega. Okay. Então, Percebemos? This is now very short. Estamos a chegar, ela está adiantada. Inshallah. É mais. Percebemos essa parte aí, né? Sim. Okay, vamos lá supor que o sol não nasceu, ou você foi tirada de um sítio, não é? Estava numa prisão ou o quê? Te deixaram nessa mata. E nessa altura não há sol, está tudo nublado, você não tem como saber onde o sol nasce. Onde o sol nasce. O que é que você deve fazer para você fazer o seu salat? Nestas condições, depois de você fazer ijtihad, você sacrifica, quer dizer, tentar refletir onde é que é o Qibla, não é? Você vira para aquele lado onde pesa mais no seu coração que o Qibla deve ser este lado. Porque o professor Salama diz no hadith: Baina al-Mashriq wal-Maghrib Qibla. Baina al-Mashriq wal-Maghrib Qibla. Entre o horizonte e o ocidente. Como é que é? Al-Mashriq. O nascente, poente ou Mashriq ou Maghrib? Não. É nascente poente, sim. Entre nascente e poente, Qibla. É Qibla. Então, depois de você fazer ijtihad, você vê que não estou a coisa, mas o meu coração diz que é este lado. Você faz salat para esse lado mesmo. Estamos a perceber? Aí, inshallah, com este hadith do profeta, você há de acertar onde é o Qibla. Va ni himeria wera. Wana kala ka okati nzuan no hintunayo kuma wankala werimu woteno kala wori bela kunona wera banjuan ni kumalen no wani nkela no kunjuela o wala no kushiankaro ni kuebi kurwana ga jone kunjuela to wala nzuan ni kuma ela kuseni porque bodu pia ni puro wona ka jone kuma ka to au zaito enta wala ni opihia Durante a noite. okay wala ni no sequestraria no kushani to na mapantwayo kuhiyanga iriari ya takwa ne kamunjuela unkuma ntswati baye wala nonkele ntswati baye imagine phela oswali va timere wera primer na hane pe ni banka zaka e sacrificio shi twene ni hane ni mana ni ha wera mashara wera njwa na kumacho sasa ne kesere ophela zaka murua abo vano bwephela zaka ba murumumu ohavo erohwe yolipela kaya wera mashiva kinona ntoko ni nkuma kacho ni nkela cho bano wera ni nkuma kacho ni nkela kacho
wo wana mu kaya e posição yo wirisheni yo swalela eo ni kuno himeria wera ena mune kina ko yotu bisani ya wera hiano ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam o nishpilikari o nito yihera wera uwe onkuma njua ni uwe onkela njua ewe motene mumo ekibula oti hiano owe hawo. Percebemos? Ok. Aqui já terminamos o assunto de Qibla. Já entramos fakabbir. Já conhecemos, já fizemos o wudu. No sítio onde vamos fazer a salat já está limpo, a nossa roupa já está limpa e eu já virei para o Qibla. Depois de virar para o Qibla, o que é que eu faço? Fakabbir. Faço o takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ok. Aqui no Allahu Akbar, eu tenho que levantar as mãos até hadhu al-mankibayn. Allahu hadhu al-mankibayn. Até estar quase à altura dos ombros. Hadhu al-mankibayn. Allahu Akbar. Estamos a perceber? E coloco as mãos aqui no peito. Aqui não tem diferença entre salat de mulher ou salat de homem. Porque há alguns machês aí, malandros, que dizem que há diferença entre salat de homem e salat de mulher, não é isso? Não há diferença entre salat de mulher e salat de homem. Assim virei para o Qibla, Allahu Akbar. Não fiz assim, não fiz Allahu Akbar assim. Não fiz assim, Allahu Akbar assim. Não fiz Allahu Akbar assim. Estamos a perceber? Porque a gente tem assistido algumas pessoas fazem Allahu Akbar, ou Allahu Akbar, ou Allahu Akbar. Outros fazem assim, Allahu Akbar, parece que está querendo receber chuva. Allahu Akbar. Hadhu al-mankibayn. Allahu Akbar, assim. Há outras versões que dizem pode levantar até aqui as orelhas, mas não pegar as orelhas. Mas o mais correto é Hadhu al-mankibayn. Allahu Akbar. Está? Sim. Nihimeria takbir. Ne pelaga obaha takbir. Wana muna sheji explicarla balle kina muna tuneo hiano obaha takbiri. Takbiri la va no explicaria wata tu kina muna pelaga ya otu obiyeni abake takbiri mas ti wahade hale inshallah shehe o explicar ni liore madewira matata alala ahana akalaka atharage fasonte elimite hone makata alala Nihimeria war khalage makata alala khaleksheni elimite aya o hawa hadithi majmuwa hawa modumo forti ala so ohia ala mumashahubara marwala vano wotuka eswala nihimeria nintuka va intuke kan himeria tukenno mana hawa kana padan tuka za ala kulli hali nitelo haya eswade hawa adera za explicar she hawa adera za e para kulli hali mas she o malewera sempre el limite collectioni makata ni muhimu Allahu Akbar ela e differenza kinhiyana eswala yallowana yantiana dira hima wera shehe wera ahabo mo mashehe mama fiozu anhima wera swala yantiana ena amerikana ni swala yallopana va ni anjalo kule tuyo wutuni kuwe difference yallopana no ntiana seja no nhina wotuka eswala kina e differenza entre lopana nintiana nhina masharia e sharia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explicará. Percebemos, né? Por que eu estou a repisar de que não tem diferença? Porque alguns machehes podem vocês encontrar, por ensinar, que tem que colocar as mãos aqui entre as mamas, não é isso? Assim, e depois assim. Assim, não. Esta mão
tem que pegar a outra mão assim. Assim. Tá a ver assim, né? Assim. Hã? Assim. Não é assim. Não é assim. Hã? Assim. E não é assim. Hã? Assim aqui no peito. Aqui no peito. Percebemos, né? E é este o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E é esta forma que tem as hadiths certas. Que tem hadith. Esta parte assim, há quem defende, mas não tem hadith certo. Há outro que deixa as mãos assim, faz estirsal, Allahu Akbar assim, começa a fazer salat, também não tem hadith certo. O hadith certo é Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yadahu al-yusra ala al-yumna ala sadrihi. Aliás, yadahu al-yumna ala al-yusra ala sadrihi. Rasul sallallahu kana yadahu, o profeta colocava yadahu al-yumna ala al-yusra, a sua mão direita na mão esquerda, ala sadrihi. Sadri é aqui no peito. Sadri é aqui no peito. Percebemos? Aqui assim. Não colocou aqui, parece que quer se enforcar. Assim, há outros, principalmente jovens, rapazes, nem mulheres, não sei, fazem assim. Não faz parte do sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vale no explicar assim riari enamuna yotuka hiano e swala insha Allah na nona feto era asulu bale no hone sha ni no tepesha wishuta ni rumele ke elen somi hi ho e paro kusherra hiano wanzera wa aplicare porque kivo e differenza entre otuke swala lopana ni mpiana na kalaka wera atiana ba hana za mabedi haya nuseke ke wera kala kawre ke ni pele no kumane ke kokko ya bahi eyo tiyo kiriwo ngina wa sharia wala ni nata ohege mabela ala obareke milo eyo tiyo kiriwo ngina wa sharia wala ne ba ohege mabela ala ohege ba obareke no eyo tiyo dene ni himeria wera ere hadithi wai wentao ere certo sempre oituka va utimiwira wa chulu wa peto o eriari ya peto itava kao manera hiano o pela tewere tareke tu tigana ko ma ko kala wera ele namuna nsomi hiye ko ya mani he o implementari yela eriari ya sharia. Percebemos? Já deu 10 horas há muito tempo e já terminamos ali fakabir no takbira. Vamos parar no takbira, inshallah. Próxima aula vamos continuar depois do takbira. O que é que se deve fazer? Assim vamos abrir 5 minutos apenas para alguma coisa que não foi percebida. E se Allah subhanahu wa ta'ala nos dar tawfiq de termos a resposta, vamos dar, inshallah. Havia uma mão. Não, essas mamas grandes, essas que têm mamas grandes não são as primeiras a terem mamas grandes. Existiam mulheres de Sahaba que tinham mamas grandes. Mulheres do profeta que tinham mamas grandes. E mesmo assim não foram orientadas para colocar as mãos por baixo das mamas ou aqui na boca do estômago. Não é para colocar na boca do estômago, até boca do estômago, né? Não é para colocar na boca do estômago, é para colocar no peito. Você coloca em cima das suas mamas, aqui, e qual é o problema? Há algum problema? Não há nenhum problema. Então coloca aqui mesmo. Por baixo do umbigo? Por baixo, aqui? Sim, aqui por baixo do umbigo não existe hadith certo que fala de que deve ser colocada a mão aqui por baixo do umbigo. Este é uma opinião dos Ahnafis, aqueles que seguem Imam Abu Hanifa, mas não tem prova certa, não tem hadith certo que orienta que a mão deve ser colocada aqui no umbigo. Sim. A opinião que tem prova certa é de que a mão deve ser colocada aqui no peito. Este é que tem hadiths autênticos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e era esta forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia. Em nenhum momento o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocou as suas mãos aqui no umbigo.
em nenhum momento. Tá bem?